Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, um programa com patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também tem o apoio do Poa Streaming com as plataformas que você pode assistir todos os nossos episódios ali. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito querida que eu tive que me concentrar bem antes de começar, porque esse programa é gravado, porque a gente começou falando muita besteira, mas assim que é bom e assim que nos faz, né, Rodrigo? Já vou entregando aqui. Rodrigo, eu não tenho muita fórmula de começar, tá? Ótimo. Mas nós vamos hoje falar com o Rodrigo, que é dono da Jazz, que é uma agência de comunicação, que faz planejamento, enfim, que agora a gente teve um amor à primeira vista, por tudo que ele se declarou em relação ao Total, conseguiu nos traduzir bem, e está aqui com a gente, mas ele não vai falar sobre o Total. Na verdade, ele vai falar sobre branding, ele vai falar sobre tudo aquilo que ele faz, porque ele é um cara, eu vou falando aqui, falando para ti, porque eu te olho, sabe que eu me inspiro muito te olhando. Então, ele é um cara que entende muito sobre comunicação, sobre branding, sobre humor, sobre todas as coisas da vida, sobre cultura, sobre arte, enfim, ele é um planeta, Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, Silvia. Adoro o exagero. Mas fico muito feliz de poder estar aqui nesse programa que eu assisto e acompanho todas as edições. Eu acho super bacana mesmo. E eu acho que tem um assunto muito bacana. Comunicação move o mundo, né? As narrativas e comunicação criaram o mundo que a gente vive hoje, né? E quando a gente fala em comunicação, a gente tem um campo muito amplo, né? Mas como tu falou, eu tenho uma agência faz 20 anos, tá? Vou contar um pouquinho brevemente da minha história. Boa, Tentar... pode ficar. Tu Às vezes eu tem sou 4 horas e prolixo. meia para ficar no Total. Que maravilha. Bom, meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Pires, e há 20 anos eu resolvi empreender. Então eu já trabalhava com comunicação, na verdade eu trabalhava com pesquisa qualitativa dentro de grandes agências, né, no departamento de planejamento, e eu e meu atual sócio trabalhávamos juntos na ocasião, que é o Caeté Varela, e nós resolvemos empreender por, não sei se eu chamo de desconforto ou não estava totalmente alinhado, né, às minhas expectativas dentro do padrão e modelo das grandes agências. Porque quando a gente fala em comunicação, geralmente a gente leva uma imagem já estética, né? Estética da linguagem, a estética gráfica, mas por trás dessa estética, a gente precisa ter algo muito valioso, que é conhecimento que gera uma estratégia, né? Aliás, como tu falasses, né, que vocês faziam a parte mais de pesquisa dentro da agência, né? Também Muito forte, né, isso também. é uma das ferramentas absolutamente Pois necessárias. é, então é justamente isso que eu ia dizer, né, a questão de entender o comportamento das pessoas, não só do consumidor, mas de quem está em todo aquele universo, falando em planeta, né, quem está naquele universo, isso dá muita ferramenta também, até para gerar os desconfortos dentro das empresas, porque às vezes a gente acha que está indo no caminho certo sem ouvir quem está nos consumindo de uma certa forma, né. Olha, tu tocou num ponto que é chave, né, que é esse olhar mais 360 do ambiente daquela marca, daquela organização ou daquele produto também, né, porque a gente pode posicionar marcas, organizações, serviços e produtos. Então, essa visão sistêmica, ela é crucial, né, criar, emular e estimular com todos os agentes envolvidos no projeto, qual que é a dimensão do ambiente daquela marca. Porque hoje a gente não está apenas numa dimensão física, né? Lembrando lá o Kotler, pai do marketing, digamos assim, né? Ele falava da praça. E a praça, naquela ocasião, eu entendo que era uma praça física mesmo, né? Uhum. Claro que essa camada, essa dimensão, ela existe, ela é extremamente importante, mas com um termo que até se usa muito hoje, que é o phygital, né? Que é Uhum. esse cross entre o físico e o digital. Então a gente tem outros novos espaços, não apenas simbólicos, mas muito funcionais, Reais, né. reais, absolutamente reais, no digital, né? Então a gente precisa de fato, quando olha para uma marca, seja para fazer o gerenciamento da marca, uma nova estratégia, um reposicionamento, né, um branding, mas qualquer tipo de necessidade ou demanda, a gente precisa, junto com a equipe,
o máximo de pessoas, né, envolvidas, pensar a dimensão dessa marca para poder analisar de diferentes formas também, né, esse ambiente. A gente não pode analisar por uma ou outra perspectiva. Mas aí eu queria trazer um ponto muito importante e que até hã, me lembra muito da nossa conversa sobre o Shopping Total e com um amor, inclusive, assim, uma paixão, né. Que quando a gente pensa tudo isso que a gente está falando, em estudo de mercado, em pesquisa, em escuta ativa, né, de a gente ouvir todos os agentes que são stakeholders ou pessoas que estão envolvidas com a marca e com o projeto, a gente está falando do presente. Quando a gente pensa em estratégias de comunicação para então colocar em curso realmente uma criatividade aplicada, né, a esse conhecimento, a gente precisa também considerar o passado e o futuro. Porque branding não é uma campanha bonita apenas, né, também não se resume a uma estratégia que, considera apenas o presente. Porque para a gente fazer uma gestão de marca de maneira consistente, coerente, propositiva e que traga resultados realmente amplos, a gente precisa considerar a identidade, a A história dessa. história, exatamente, quer dizer, né, toda uma história que tem, por isso vem a coisa do passado, presente e aonde eu vou, né, que nem a gente, que nem um E o futuro a gente pode trabalhar também de várias formas, né, possíveis futuros. Então a gente precisa estimular na visão dos gestores, dos stakeholders, o que se pretende para esse futuro. E ela não é uma resposta única. uhum. Quando a gente pensa em futuro, a gente precisa desenhar diferentes futuros, porque aí a gente vai estar mais preparado, porque a gente não tem controle nenhum sobre o ambiente onde a gente está inserido. Nada é muito linear, né, Rodrigo. Uma coisa que tu tá falando, assim, e enquanto fala eu vou pensando até no nosso na nossa história, no nosso universo, né, do shopping, porque tem o Shopping Total, nós aqui, administração como um todo, enfim, mas a gente tem diversas lojas, a gente tem 400 lojas, vai, por a né, que estão dentro do complexo Shopping Total, e cada uma com perfil diferente, com tamanho diferente, com culturas diferentes também. Desejos e necessidades também diferentes. Então não a gente aqui como administração de shopping, como gestores, né, a gente não tem uma interferência, uma ingerência nessas lojas, mas a gente também não pode dar a mesma receita para cada uma delas em termos de direcionamento, de dicas e tal, mas a gente também é corresponsável pelo resultado delas, porque a gente está trabalhando com 2 clientes aqui. Nosso cliente número um é o lojista e a gente também busca o cliente desse cliente que é o consumidor final, tá. Eu dei essa volta toda até pensando muito no nosso lojista e no pequeno lojista principalmente, que falar em branding não precisa ser uma grande marca, muito antes pelo não sei se muito antes pelo contrário, mas não precisa ser uma grande, né, o pequeno também pensa em branding. Concordo plenamente contigo e até vou adentrar um pouquinho nisso, porque a gente vai ter, né, provavelmente na nossa audiência, pessoas também que trabalham com marcas de diferentes portes, né? E isso é bastante relativo. Às vezes a gente acha que uma marca é grande, comparada a outra, ela não é tão grande. Mas quando a gente fala em branding, eu acho que se eu for escolher uma palavra de ordem, assim, Rodrigo, que palavra a gente pode associar a branding? Eu acho que é coerência. Porque, como eu já disse, branding não está ligado apenas a fazer uma campanha ou ter um bom projeto editorial para redes sociais, por exemplo. Né? Algo fantástico, necessário e que colabora absurdamente, né? Para tu ser percebido como tu deseja, como tu está planejando se posicionar. Mas branding, né, tu tá bem posicionado, é uma coerência em todos os pontos de contato. Não apenas com o teu consumidor, mas primeiramente com a tua equipe. Exato, para trás, né, tá É no qual teu é a entorno. cultura que essa empresa tem, de fato, ela tem que ser legítima, né? E como que essa cultura é levada adiante por todos os caminhos, em todos os pontos de contato. Então, um simples exemplo, aplicado aqui no próprio shopping. Eu tenho um mix muito amplo, que eu acho que essa complexidade Uhum. é inclusive algo muito
interessante, muito sedutor do Shopping Total, esse mix muito heterogêneo. Mas cada marca, quando tu entra naquela loja, desde a vitrine, desde o name, né, do nome da marca, a maneira com que ela se expressa na vitrine, e tu entra na loja, a maneira que tu é atendido, a gente está falando de branding. Exatamente. O E mix que tu escolheu para aquela marca que tem a ver com aquela tua proposta, né? Então, toda essa coerência, de alguma maneira, ela vai ser percebida. E aí a coerência, perfeito, tem, para tu ter relevância naquilo que tu te propõe a fazer, acho que relevância também é outra palavra-chave, né, Importante, sim. importante, tu tem que ter uma coerência. Então, por exemplo, indo para coisa de aqui é recado para o nosso lojista agora, tá, e não só para os nossos, mas para vários outros. Mas para tu, por exemplo, ter a coerência, vamos chamar a vitrine como a promessa. Né? Então, eu, cliente, estou andando e passo na frente de uma loja, olho uma vitrine, opa, a vitrine é o que ela me promete que vai ter lá dentro. É a primeira piscadinha de olhos. Se eu entro numa loja e aquilo que ela me prometeu na vitrine não tem coerência, gera o quê? Uma frustração, Frustração, um desgaste. desalinhamento. É. E aí, e o branding, né? Tudo isso que representa, né? Essa marca. Eu até me recordei de um case muito bom, eu não vou citar o nome, mas a gente tem uma marca de um Se supermercado. tu quiser citar, não tem problema, tá? Aqui a gente Tá, não mas eu vou dar uma pista. fica no teu. Temos uma marca de supermercado que é uma marca muito grande, muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que inclusive está presente aqui no Total, Que começa com Z e que tem um esquilinho, e é maravilhoso. e é Zafari é um maravilhoso, é a baita, nossa marca nossa. queridíssima. Não trabalho com a marca Zafari, mas sou um consumidor e admirador da marca. E tô trazendo isso como um exemplo, né? Porque o que posiciona o slogan lá do Zafari, economizar é comprar bem. É uma tradução muito clara de uma estratégia de custo-benefício. E eu acho uma promessa muito coerente quando eu entro em qualquer unidade das lojas Zafari, porque tu vê um check-out bonito, tu tem um atendimento, né, muito bom, lojas muito confortáveis, com um mix. Opa! Foi nada. Ah! No Com um problem. mix muito bem selecionado e uma promessa de custo-benefício. Diferente de outros concorrentes que também são muito bem posicionados, com outro tipo de apelo, né? Com uma promessa mais próxima do varejo, com uma garantia de preço. E aí tu entra no PDV, no ponto de venda, e tu vê pallets, né? Então, essa coerência de discurso ela é muito importante. Aliás, ao falar a palavra discurso, de novo, eu trago a memória. Eu trabalho também com preservação de memória e patrimônio. Quando eu estava me apresentando, esqueci de comentar, mas também sou vice-presidente de um instituto cultural que trata da preservação de patrimônio, preservação cultural e de memória da comunidade judaica aqui do Rio Grande do Sul, que é o É o Marco Instituto Chagall, né? Marc Chagall, exatamente. Então, quando a gente fala em narrativa, eu acho também que tem uma. Sempre que possível, a gente precisa ancorar a nossa narrativa na nossa própria história, né? Na história da marca, na história de uma família que fundou aquela marca, ou em alguma história que seja verdadeira e legítima. Cada um tem a sua. A gente não precisa, quando a gente vai montar nossa narrativa, elaborar como nós vamos planejar, né? Que forma, que abordagem. Muitas vezes as marcas elas se colocam na perspectiva de comparar com outras narrativas. Na minha opinião, talvez até menos técnica e mais pessoal, eu acho que pode geralmente ser um engano, porque nós precisamos valorizar a nossa identidade. Cada marca, cada empreendimento, cada empreendedor tem a sua história. E cada história tem valor. A gente tem que saber contar apenas, né? Exatamente. E isso não quer dizer que tu tenha que ficar engessado muito antes, pelo contrário, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, para tu poder mudar coisas dentro do teu negócio, da tua operação, sem perder a tua coerência, e sem perder a tua história, tu tem que também olhar para frente as mudanças que tu vai fazer. E quando é falar em marca, por exemplo, slogan, ou a própria, né, a marca mesmo. Então, não tem problema tu mudar
uma cor, ou tu mudar, ou tu afinar a letra, e tu mexer também em coisas que tu queira te comunicar, que é contar a tua história de uma forma diferente, porque tu tá trabalhando também com públicos diferentes, né. Perfeito. É, a gente tem até um termo muito usado na sociologia, filosofia e também na comunicação. Não vou saber a referência exata, foi década de 20, 30, que é um termo chamado Zeitgeist, né, que vem do alemão, espírito do tempo, Como que fala? né. Design Gast Zeitgeist. Zeitgeist. Vou aprender alemão. Minha pronúncia, perdão para quem fala alemão, porque com certeza não deve estar correta Pra mim tu também. falou de uma assim, ó, perfeita. Zeitgeist. Algo parecido, eu também não falo alemão. Mas, que é uma ideia de capturar, né, quais são as principais pulsões, o que está regendo o mundo num nível mais alto cultural, né, o espírito do tempo. Então sim, as marcas precisam se manter atualizadas, mas se manter atualizado não é uma questão estética apenas, né. Conforme o cenário muda, muda a cultura, né, com a cultura, comportamento do consumidor, tudo isso a gente consegue, ler alguns sinais através de estudos de tendências, né. Quando a gente estuda tendências, a gente tem muitas possibilidades, muitas tendências podem aparecer. Mas o que que faz a conexão, a sinergia mais adequada para uma marca se manter atual? É a conexão entre o futuro e a sua essência, o seu DNA. Cara, tu falou a palavra que eu ia dizer, essência pra mim é uma palavra muito chave, porque por mais que mudem, por mais que venham gerações e que tenham essas mudanças todas, né, transgeracionais, enfim, né, a forma que a geração alfa, a geração Z, a geração, né, eu brinco a geração V, né, de velho, mas enfim, vai mudando, mas tem uma coisa que é a essência do ser humano, e ela não muda tanto. Tem algumas características que elas estão por ali, né. Então, eu acho que esse elo que a gente não pode perder muitas vezes quando trabalha com a marca. Mas aí a gente, muitas vezes encontra uma dificuldade, vou chamar assim, né, um desafio, principalmente, bom, acho que não tem a ver com porte, tá, mas na minha trajetória, eu vejo que isso é muito comum em pequenas organizações ou em grandes corporações, organizações. Não é uma regra, né, mas que é essa busca por autoconhecimento. E aqui eu não estou falando de autoconhecimento pessoal, Uhum. né. Em grandes organizações, isso é muito possível, né, a gente manter um autoconhecimento, porque tem uma estrutura bacana de marketing, de recursos humanos, de pesquisa, de uma série de coisas. É possível, né, uma grande empresa manter com muita clareza para toda a sua organização a vitalidade de qual que é a sua história, a sua essência, a sua identidade nuclear, né. Em pequenas organizações, eu vejo que existe uma dificuldade, também não estou colocando como regra, né, Uhum. mas uma dificuldade por conta da operação. A operação ela consome muitas vezes, né, os gestores, o próprio empreendedor, aquelas pessoas que, em alguma medida, precisam reservar, salvaguardar um espaço na sua vida não operacional para conseguir olhar com uma certa distância o que está acontecendo. A famosa profissão que é igual a todos, né, bombeiro, dentro da empresa, né. Outro dia a gente até estava falando sobre isso, né. E Então assim, eu estou aqui falando sobre isso e desmistificando, inclusive, a minha própria imagem de que, ah, se eu tô falando isso, eu não vou cometer a não mesmas sofro disso. todos eu vivo isso também, né. Claro, eu tenho, várias atividades, porque, né, tenho uma agência, mas também, outras atividades, como o Instituto Marco Chagall.
Sendo muito honesto, o que eu tô conseguindo, assim, já abrindo um pouquinho de vida pessoal, né, trazendo um pouco da minha relação pessoal com o trabalho, eh, eu consigo criar momentos e espaços, né, porque a minha vida ela não é linear, tem uma complexidade e uma dinâmica que algumas coisas dependem de algum controle meu e a maioria não, né. Então, eu vou sentindo e mudando a necessidade. Tem momentos que eu fico um pouco mais atropelado pela operação, por adversidades e coisas que eu preciso resolver que caíram no meu colo E vambora, né. e vamos embora. Então eu resolvo, acolho, porque não tem muita escolha, né. Mas aí eu planejo já um momento, planejo um espaço, seja o tempo que necessário, organizo com a equipe, contrato pessoas, enfim, para eu conseguir depois daquilo ter um momento de respiro e não perder essa visão, esse olhar estratégico. Então até se eu puder dar uma dica para quem estiver nos ouvindo e que tenha uma empresa de pequeno porte, seja varejo, indústria, reserve para você um espaço estratégico, porque isso é a saudabilidade do futuro da sua organização, né. O mundo está muito acelerado e são muitas mudanças acontecendo. E se a gente ficar reativo, a gente não vai conseguir ler essas mudanças ou no tempo que elas acontecem, de preferência prever algumas mudanças, né. A previsibilidade de mudanças de cenário, isso é algo incrível para a segurança de uma empresa. A gente não pode olhar só para o presente. A nossa conversa está o Sim, tempo inteiro é entre da nós passado, presente e futuro, né. exatamente. E aí dentro disso que estava falando, eu já dei uma viajada aqui no teu espaço, adorei essa coisa, né, de eu ter o momento do espaço. Acho que tu falou isso em algum momento, Uhum. né, que é o respiro. Mas por isso que também é importante, eu vejo não s claro que para as empresas e também para a gente que é a diversidade das coisas. Então, tu, por exemplo, tu trabalha com agência, tu trabalha com pesquisa, tu trabalha com empresas, mas tu trabalha com cultura, tu trabalha, com entidades, enfim. Então tu ter essa multiplicidade de coisas no teu entorno, ou tu está no entorno delas, como seja, também é muito importante, né, porque tu vai tirando aprendizados e poder cruzar isso uma coisa com a outra. Que eu acho que é o É fundamental. fundamental. É por isso até eu usei a palavra reativo, né, porque eu acho que a vida, ela tá tão acelerada e são tantas mudanças, que pode nos colocar num estado reativo. Até porque previsibilidade hoje é uma palavra que a gente vai ter que procurar no dicionário várias vezes para ver o que que ela realmente significa e como a gente consegue chegar, né, porque tá rara, É, tá com difícil. certeza é um exercício cada vez mais complexo, mas a gente não pode perder esse Pode hábito, perder, mas tá difícil. né. Primeiro que a gente não tem controle de É, quase nada mesmo, mas quando a gente prever coisas, não quer dizer que a gente vai ser assertivo na previsão, mas a gente está preparado, sim. né. E é muito mais fácil a gente tomar uma nova decisão quando tu tá organizado, do que tu pego de surpresa. De novo o passado, o presente e o futuro, né, Agora, porque tu tem história, né. eu também dei uma viajadinha na tua fala, legal que a gente viaja, mas um Outra levando o outro, né. sem dúvida, né, sempre tem uma tripulação Aham. estável, né. Que é a Tá aqui a palavra tripulação estável, pelo amor de Deus, gente, se a gente viajar muito, isso é todo tô falando com a equipe aqui, tá, se a gente for muito vocês nos outra avisem. é, Mas a palavra cultura, né, porque a gente hã, a estética da palavra cultura, ela nos remete muito a aspectos, culturais que estão ligados à arte, à memória, mas tudo é a gente vive. cultura, né. Então quando a gente está falando de branding, a gente também está falando da cultura de uma empresa. Eu acho que eu tenho não vou falar que é uma vantagem, porque todas as pessoas acham, né, os seus recursos, mas no meu caso, trabalhar com comunicação, publicidade, branding, mas também trabalhar com a cultura, esta cultura que eu acabei de falar, ligada à memória, à arte, essa intersecção emula também, né, ela apura um senso, hã, de um de uma sensibilidade em relação a marcas e organizações. Aí eu vou pegar o Total como exemplo, o Shopping Total.
me encanta, me interessa, me seduz uma organização como o Total, que tem muitas dimensões, que tem uma complexidade muito grande, que carrega na sua história de shopping a história da cidade, a história de marcas, a história de uma cervejaria, né? A gente ter um patrimônio cultural, um patrimônio físico a ser preservado e uma memória a ser resgatada. Porque quando a gente fala de preservação de memória, principalmente quando se tem um patrimônio físico preservado, como é o caso dessas alamedas lindas aqui do Total, dessas fachadas que nós temos, convivendo no dia a dia das pessoas, né, com diferentes operações. A gente tem aqui uma plataforma de serviços incrível, a gente tem um mix de varejo muito heterogêneo, como eu já tinha dito, muito completo, né? Então, marcas como o Shopping Total, que são marcas muito vivas. O que eu chamo de uma marca viva? A gente vê quando uma marca como o Total é viva, quando ela consegue viver em harmonia com essas diferentes dimensões e isso segue crescendo, segue florescendo. A gente vê cada vez mais novas operações diferentes daquilo que era o habitual, né? Criando de verdade um life center, né? Um lugar onde as pessoas conseguem viver, conviver e resolver diferentes aspectos da sua vida, mas tudo isso dentro de um complexo de patrimônio cultural da cidade. Eu acho isso lindo. Assim como acho lindo também o trabalho de arquitetura, desenvolver algo novo do zero, né? E tu poder planejar isso. Agora, quando a gente tem uma marca como o Shopping Total, com toda essa relevância, né, para a sociedade, em vários aspectos diferentes, seja em relação a serviço, seja em relação ao varejo, e toda essa capacidade de espaços diferentes de convivência com memória. Quantas histórias a gente pode buscar, Resgatar. percorrer para contar, conectando e fazendo sentido com o nosso presente, e assim a gente constrói futuros com Exatamente. essência, com identidade, né? Então, já justifiquei um pouquinho também Ah, a minha paixão pelo Total, né? muito legal, muito bonito, a forma como tu coloca isso tudo, porque é a naturalidade como as coisas vão acontecendo, claro que com planejamento, é claro que com todo cuidado, desde a implantação do shopping, né, ele foi feito esse planejamento e essa evolução das coisas, muito de acordo com o olhar que a gente sempre fala isso, que a gente olha através do olhar do nosso cliente. Não é quando a gente diz gastronomia, por exemplo, gastronomia, a gente está precisando de restaurante legal aqui no shopping. Mas quando eu digo, né, para os leads, para os prospects em gastronomia, ai, a gente deseja, a gente precisa, não é por um ego. Ah, eu, Silvia, quero ter o restaurante. Ou outra marca. Não, não é o nosso, não é é pelo desejo do cliente do Shopping Total. Então, essa percepção a gente tem e a gente ouve muito isso. Agora, falando da coisa do patrimônio, olha que sincronismo, né? A gente está respondendo a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, vai fazer 50 anos, está escrevendo um livro. E aí mandou uma pesquisa e perguntou qual é a história que mais te orgulha da empresa que tu trabalha ou, né, do lugar, do ambiente que tu estás. E eu pensei, pô, eu tô aqui há 20 e tantos anos, né? Tive uma saidinha, mas voltei meio logo. Hã, e eu pensei de várias ações que o shopping já fez, várias, mas a principal delas que me veio, assim, com uma coisa muito afetiva, inclusive, é que o Total pegou esse complexo de patrimônio histórico, fez todo um trabalho sério com o EPAC, com todos os órgãos, né, públicos para isso, com historiadores e arquitetos e tudo mais, e devolveu para a comunidade prédios de patrimônio histórico, uma arquitetura maravilhosa que estava atrás dos muros, que ninguém sabia, que ninguém conhecia. E devolveu e trouxe inclusive história da família Bopa. Então a gente conta, a gente recebe família Bopa aqui. Né? Às vezes, quando a gente faz os trabalhos de trilhas para mostrar os prédios de patrimônio histórico, volta e meia vem alguém da família.
Então, isso é muito legal, é tudo aquilo que tu estava falando, é um empreendimento, é uma empresa, é uma marca poder entregar para uma comunidade uma história, uma memória, e viva, né, e continuar formatando ela para todo sempre. Amém. Eu até perfeito e que lindo, parabéns até pela tua resposta, né, eu acho que por isso que tu tá nessa posição. E eu vou só agregar muito pouco com uma palavra que ela até tá um pouco desgastada, eu acho, mas é uma palavra linda, muito muito poderosa, que é o seguinte: quando marcas como o Shopping Total têm essa coerência e essa vocação legítima de querer colaborar com uma sociedade, querer colaborar com seu entorno de todas as formas, considerando toda a sua história, o resultado disso é legado, tá. Então, É. eu acho que quando e não só o Shopping Total, acho que todas as marcas, quando elas conseguem, ser coerentes, o resultado disso, além do resultado comercial, que é a razão de existir também para sua própria sustentabilidade, mas hoje as marcas estão indo além disso, deixando legados, e esses legados eles podem ser transformados e mutados, né, a operação, o produto, o serviço, de acordo com a mudança do tempo. Porque o maior ativo é a marca. Quando ela é coerente, ela tem um bom brand. Aliás, lembrei agora, não sei porquê, de um exemplo, de uma antítese, que é um exemplo negativo, mas que a gente tem que lembrar dele, um exemplo já do passado, que está ficando no passado, que é da Kodak, né? Que foi Aham. Nossa, a uma principal. marca gigante, né, no ambiente ali fotográfico, mas com a entrada dos smartphones, enfim, essa marca ela tinha um grande ativo de marca e ela poderia ter se adaptado, né, e acompanhado o movimento de mercado de alguma forma. Talvez ela tenha perdido o timing, né, talvez ela não teve a preocupação com a previsibilidade, eu não sei, de É, a fato, gente não sabe o eu não mergulho, né, sei, por não trás. conheço de perto o que que tinha ali naquela história, o que que estava acontecendo. Mas um grande ativo de marca, né. E a gente vê outras marcas que também elas mudam com o tempo e se adaptam, né. Lembrei de um case super famoso também, que ele é muito interessante, porque o produto não mudou, e o que mudou foi a abordagem e a linguagem estética, que é as Havaianas. Uhum. Quando eu era criança, eu lembro, né, a Havaiana era um chinelo, uma sandália muito comum, assim. E Havaianas, por exemplo, ela mudou, eu acredito, de mudar as cores até por um comportamento nosso, né, eu acho que a gente fez a Havaianas, mudar, porque quem nunca virou a sola da Havaianas, porque lembra, ela era preta Aham, embaixo e em cima branca. isso. E Ou aí tinha, o azul e branco e o preto azul e e bran branco. e a alça era preta, Isso. ou azul e branco. Aham. E a gente virava, né, putz, era uma mão de obra fazer aquilo, né, de fazer a Machucava o dedão. machucava o dedão, né. "Ai, eu não consigo", Aham. e enfim. E tu vê, daí eu acho que deve ter sido, eu não li isso, mas acho que deve ter sido daí que começou a vir: "Pô, vamos fazer Havaianas com outras cores, né, quem sabe". Ali eu acho que foi a virada deles, a estratégia, foi bem além do produto, né, Sim. é uma estratégia de linguagem estética mesmo, de tornar essa marca fashion. Transformar aquela sandália que lá nos anos 70 era vista como algo muito simplório, numa abordagem fashionista. Tá, mas provocada pelo próprio ou seja, eles conseguiram ouvir e ver e entender Foram o perspicazes. pezinho de cada um de nós, né. Sim, sim. Tanto que hoje, se não me engano, o item mais vendido ou lá a curvada deles de venda são as Havaianas mais simples. Sim. Claro que eles têm Havaianas de várias formas, Porque eles tiveram esse lindas. retorno também do tradicional, né. Lembra que tinha uma época que sumiu do mercado, não achava mais. Puxa, a gente é muito louco, né, o cliente tá louco, a gente comprava, a Havaianas preta e branca, começou a virar cor, aí virou cor, daí a gente quer voltar ao tradicional, que é isso que tu fala, né, a migração entre
o passado, o presente e quem sabe o É, futuro. e a gente, enquanto mundo e sociedade, a gente vive muito essa dialética, né, É, de vai para frente, olha para trás, vai para frente, olha para trás. De forma geral, se a gente pensar em tendências, assim, tem várias neste momento que nos apontam, né, ou fatos, evidências, não só tendências, que a gente está vivendo, hã, em alguns espaços, em algumas dimensões, existem comportamentos que estão revivendo. Isso é é cíclico, né. cíclico. Até esses dias eu estava vendo uma palestra sobre os adolescentes consumindo muito e querendo consumir, música dos anos 80, anos 90, mas muitos hábitos também, né, o toca-disco, os celulares analógicos, que aliás no Oriente, Japão, Coreia, f tudo isso é uma febre, né, assim, também por outras razões, mas a gente volta nesses retornos, se retroalimenta neles, para continuar inovando, né, então não deixa de ser uma inovação a Havaianas usar o mesmo produto que ela tinha, né, ter essa sensibilidade de ouvir o consumidor, pescar também essas tendências, porque não é aleatório, está Exatamente. dentro de algo muito maior e muito poderoso, mais ligado ao inconsciente coletivo, que faz com que a gente vive esses ciclos, né, e olha um pouquinho para o passado, se projeta de novo. É bonito isso. Essa elasticidade, né, ela é fundamental, assim, é tu poder ter transições entre, né, espaços, entre tempos, enfim, e não perder a tua, de novo, essência Essência, e coerência. exatamente. Bom, a gente deu uma viajada aqui, né, Nós bom, doutor, eu estamos tô aqui com o psicanalista Rodrigo, tô me brincando. trato, mas não sou Eu é psicanalista, por né. isso que a gente tem também, tu trata há 200 anos, daqui a pouco eu te pergunto: "Com quem tu te trata?", porque a gente tem essa relação que daqui a pouco o assunto descamba, né. Aham. Rodrigo, entrando um pouquinho, assim, para eu falo um pouquinho, porque eu não sei como é que tá o tempo, mas eu acho que a gente vai ter que ter outros Ai, totalks por contigo, favor, né, porque adoraria. mas a parte da cultura, né, tu faz esse trabalho todo com a ai, eu tô mexendo nesse microfone hoje, tô levando tanta bronca aqui por baixo da mesa. Hã, tu trabalhas, né, com a parte da cultura e estava desenvolvendo, né, esse trabalho todo com a fundação? Instituto Instituto Cultural, Cultural Marco Chagall, isto. né. Como que tu te vê nisso? Qual é o propósito disso tudo? Enfim. Hã, eu acho que tem uma primeiro lugar, uma vocação, assim, algo que nem sei se é uma vocação também, mas é algo tão bonito quando a gente consegue, pertencer, não apenas por tu vir de uma determinada origem, né, de uma identidade, dessa forma, mas também porque tu tá conectado com um propósito e que tu tá fazendo sentido, né, sendo colaborativo. Eu acho que a gente está vivendo num mundo que ficou tão competitivo e não acho que isso seja ruim, tá, porque a competitividade ela é um motor importante, Uhum. mas eu acho que quando a gente é competitivo sem colaborar, a gente vive num mundo muito ácido, um ambiente um pouco inóspito. Então é algo que, em primeiro lugar, não é altruísmo, isso me alimenta, isso faz Sim. bem para mim poder colaborar, me engajar e trabalhar de maneira colaborativa, né. Eu sou vice-presidente do Instituto Cultural Judaico Marco Chagall e sou voluntário. Quando eu digo a palavra voluntário, isso não mede o comprometimento, né, porque é só um modelo pro bono, digamos assim. E adentrando um pouquinho, né, nesse trabalho, só para contar um pouquinho colocar em contexto É, eu ia o te pedir o que instituto, que é né. o Instituto Marco O Chagall. Instituto Cultural Judaico Marcos Chagall, ele foi fundado há 40 anos, né, por uma pessoa muito especial, filantropa, que era Evelyn Berg Yosp. Hã, e na ocasião, esse instituto já foi criado como uma plataforma de manutenção, né, ativo e manutenção dos aspectos culturais da comunidade judaica aqui do Rio Grande do Sul. De uns anos para cá, com a maturidade do instituto e também com a colaboração de toda uma comunidade, não só a comunidade judaica, mas também da comunidade acadêmica de forma geral, nós fomos constituindo um grande ativo,
que é um centro arquivístico. Então, hoje a gente tem mais de 50.000 documentos que remontam a história da comunidade aqui no Rio Grande do Sul, principalmente dos últimos 120 anos, porque houve uma imigração planejada, que é algo muito raro, inclusive, mas também remonta com isso a história do próprio Rio Grande do Sul, a história de Porto Alegre e de várias cidades Sim. do interior, né? E Quatro Irmãos, por exemplo, eu sei que vocês conseguiram, né, com todo esse trabalho da seriedade do Instituto, uma série de incentivos, né, porque foi um dos locais, cidades que teve maior migração, né? E isso era uma das colônias. Uma das colônias, A é. primeira colônia foi em Santa Maria. Eribango ali, né, também. Eribango Eribango, pertence ali a Quatro Irmãos, mas a primeira colônia, no início do século passado, é a colônia Philipson, que fica em meu Santa pai era de Maria. Philipson. E aí, a segunda colônia é de Quatro Irmãos, que era o nome da fazenda, Quatro Irmãos, que hoje abrange vários municípios ali do Alto Uruguai. Erechim, Erebango, são 6 ou 8 municípios, agora não lembro ao certo. E aí o Instituto Marques Chagall criou um convênio junto com a Prefeitura de Quatro Irmãos, e hoje nós temos, então, o polo, né, um polo turístico e cultural na região. E sim, acaba trazendo para além, né, da essência principal, que é a preservação da memória e com isso a manutenção também de uma identidade, né, e, em momentos tão complexos como a gente vive, de pós-verdade, tanta pluralidade, enfim. Aliás, a pluralidade é algo incrível e necessário, mas aí cada um tem que fazer esse exercício de preservar a sua história, né. Então hoje no Marco Chagall a gente tem também, além de toda essa documentação, algo que eu acho que é uma das coisas mais belas, que é um grande acervo de história oral. Então, a gente tem mais de 600 horas de entrevista com sobreviventes do Holocausto, também com pessoas ou filhos e netos das pessoas que vieram, né, na primeira leva da imigração, né? A gente chama de Uhum. os pioneiros que vieram para cá. E era um momento muito devia ser muito complexo, né, a grande maioria veio da Bessarábia, né, lá Minha avó daquela veio da região Bessarabia. da Rússia, atualmente, mas que o Brasil era muito distante e chega no Brasil, imagina chegar em Quatro Irmãos, no Alto Uruguai, passando Erechim, né, então são histórias muito inspiradoras. E o Marco Chagall, então, faz esse trabalho de não apenas preservar essa história, mas através dela estimular a cultura, estimular, que essa comunidade e outras, porque a gente não fica a gente interage com várias outras Sim, porque tu comunidades, tem toda a região ali, né, toda a parte de inclusive Quatro que Irmãos tem vem e é, são várias imigrações, não só judaica, sim, e ali é um excelente exemplo de convivência de diferentes etnias. é. Erechim, inclusive, é uma cidade belíssima e muito rica também, né, com agro, indústria, enfim. Então e eu consigo associar, claro, isso é tema de casa de cada um, né, mas como eu já trouxe aqui em vários momentos da minha fala, trazer sentido nesses meus diferentes trabalhos, e uma coisa colabora com a outra, né, porque o trabalho que eu tenho, desenvolvido há 20 anos como empreendedor na agência de comunicação, me ajuda nesse trabalho comunitário no Marco Chagall e vice-versa, né, então aprender é muito bom, né, isso faz com que a gente possa aprender todo dia Com coisas certeza. novas, né, Silvia. Ai, coisa boa. Rodrigo, maravilhoso. Gente, tu é uma se eu falei que o planeta, acho que é muito mais, é um universo de informação e de coisas, assim, que a gente poderia ficar conversando aqui Um por falastrão. nossa, muito, muito. Rô, para aquela câmera ali como tu fez antes, dá uma dica, assim, de tudo aquilo que a gente já falou aqui, mas se tu quer deixar alguma coisa, assim, mais, hã, pontual, preciosa, enfim, uma pílulazinha aqui para quem está nos assistindo e que tem um interesse em poder pensar mais sobre a personalidade da empresa, o caminho, o branding, enfim.
Te Ótimo. botei numa coisa que é super Tô fácil, né, tô pensando tudo aqui, de né. eu sei, por isso que eu vou falando bastante, assim, Tranquilo. porque eu te dou o tempo de pensar enquanto eu guardo a Pessoal, palavra. assim, super espontâneo essa pergunta, ela surgiu agora e ela é maravilhosa, Silvia, eu acho que é um bom fechamento dessa nossa conversa. Hã, eu acho que, assim, com tudo que foi dito aqui, eu amei esse nosso momento, Silvia, e disposto a fazer outros, a gente até buscar outros temas também, ou aprofundar dentro desse que a gente conversou hoje. Mas eu acho que, assim, para quem estiver nos ouvindo, independente do porte, do tamanho ou da situação que você esteja encarando aí no seu empreendimento, a gente está vivendo um mundo muito complexo, tem muitas dificuldades, mas eu acredito que na mesma medida existe potencial e existem muitas coisas boas. Só que para a gente enxergar isso, a gente precisa estar bem. Nem sempre é possível, né? A vida demanda muito da gente. Então, eu sugiro, de novo, preservar, reservar, planejar algum tempo de promoção de clareza, né? Eu acho que quanto mais a gente consegue preservar, mesmo que sejam pequenos espaços. Eu almocei e tirei 15 minutos depois do almoço, aonde eu não estou olhando o celular, aonde eu não estou tendo nenhuma demanda e que eu possa me sentir. Parece uma coisa meio de autoajuda, né, mas é que nós somos filtros de tudo aquilo que a gente faz, né, então as nossas escolhas, elas precisam ter uma certa clareza, e a gente precisa ter espaço para isso. A vida está muito dinâmica, e eu vejo uma beleza muito grande nessa complexidade e dinamismo da vida, mas para isso a gente precisa até estar saudáveis, né, e para que as nossas empresas, as nossas organizações também estejam saudáveis, é é uma questão de cultura organizacional. Então eu acho que a vida sempre demandou a gente estar bem, mas quando a gente é responsável por uma organização, por uma marca, por uma empresa, a gente também é responsável por muitas outras pessoas, por outras famílias. Então, é uma honra o compromisso de se manter bem, mas também é um desafio hercúleo. Um pouco filosófico, Pô, mas maravilhoso. foi Rodrigo, espontâneo. maravilhoso, maravilhoso. Que bom, Foi Silvia, um muito baita obrigado. prazer. Quero agradecer muito esse espaço e parabenizar não só toda a trajetória e todas as pessoas que se envolveram até hoje, para que a gente consiga perceber o Shopping Total com essa grandiosidade, ser esse modelo também para a cidade, que é um modelo não só de shopping, mas um modelo de cidadania, de como uma marca pode de verdade ser envolvida e um grande ativo e colaborador da cidade, mas também é esse espaço que a gente tem aqui de conversa, que é um outro exemplo complementar, super bonito e produtivo. Parabéns. Maravilha, Rodrigo. Muito, muito, muito obrigada. Gente, é conteúdo assim pra caramba em todos os aspectos, né? E enquanto tu foi falando, eu fui pensando em coisas da minha vida, da minha história com a empresa, enfim. E é isso. Então, assim, para tu que tá assistindo, Total, compartilha, porque tem muito conteúdo para várias pessoas e para vários negócios. E não só para o negócio, para a gente mesmo, como tu falaste, né, Rodrigo? E também uma coisa que é importante, que eu fui pensando, isso aqui é um podcast de cabeceira. Ouve uma vez, ouve de novo e, enfim, maravilhoso, tá? Não tem nem o que falar mais, tá bom? Até o próximo Totalks. Beijo para todos. Beijo, Rô. Adorei, Obrigado, adorei, Silvia, adorei. adorei também. Beijo. Obrigadão. Obrigada.